Oi, gente, hoje quero voltar a falar de livros, de resenhas literárias. Faz um tempinho, não é, que não tem nenhuma aqui no canal. Eu quero falar de um dos meus livros favoritos, que é O Aprendiz de Assassino, de Robin Hobb. A capa vai aparecer em algum lugar por aqui. Então O Aprendiz de Assassino, de Robin Hobb, primeiro volume da saga do assassino e um dos meus livros favoritos ever, tá? Um dos meus livros que eu mais gostei de ler, muito legal mesmo, tá? Só antes de começar a falar sobre ele, eu vou deixar dois recadinhos. Primeiro, tá? Se você gostar da dica, dê sua curtida, compartilhe, deixe nos comentários a sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal também para não perder nenhuma novidade. E se você quiser entrar em contato comigo, o link das minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Segundo recadinho, a casa aqui do meu vizinho tá em obras, tá tendo uma reforma lá. Então, se vazar algum barulho aí no áudio, tá? Já peço desculpas se vazar algum som aí de obra aí ao fundo, já peço desculpas, tá bom? Mas então, vamos falar de O Aprendiz de Assassino. É uma história de fantasia medieval e ela conta, é narrada em primeira pessoa e conta a história de um jovem, de um rapaz, um garoto, né? É um livro que se passa num espaço longo de tempo, então ele começa menino e depois termina adolescente. E esse personagem que eu estou falando é o Fitz Cavalaria Visionário. O nome dele é esse mesmo, Fitz Cavalaria Visionário. Ele é o filho bastardo do príncipe Cavalaria, príncipe e herdeiro Cavalaria, e ele é levado para o castelo, né? Quando ele ainda é muito jovem, quase não tem lembranças da mãe dele, nem de quem foi a pessoa que levou ele até o castelo. Ele só tem lembrança de chegar lá, sem conhecer ninguém, sem ter ideia de que aquelas pessoas são a família dele. E principalmente que o pai dele, agora eu não me lembro, o pai dele, ele não chega a conhecer o pai dele, o príncipe Cavalaria, porque o Cavalaria ele morre. Eu não me lembro muito bem agora com quais circunstâncias, faz um tempinho já que eu li o livro. Mas então, temos lá esse menino, Fitz Cavalaria, que ele é o bastardo do príncipe herdeiro. Então, ele é muito visto como um intruso na corte, não é? Tem ali o príncipe Veracidade, que é o segundo filho, né? O filho mais velho que assume então como herdeiro do trono. E tem o príncipe Majestoso, que ele é bem mais vaidoso e ele é bem mais ambicioso. Ele não vê o Fitz com bons olhos, desde o primeiro contato entre os dois. E temos, é claro, a figura do rei. Quem é que está faltando? Tem um monte de príncipes, está faltando quem? O rei sagaz, que ele vê ali no garoto, né, o primeiro neto dele, né? Ele não chega a assumir o Fitz propriamente dito, mas ele deixa ali aberto que é o filho bastardo do príncipe. Então ele resolve colocar o menino para trabalhar, né? Ele dá ao menino uma missão, que é ser treinado por um sujeito misterioso ali, um cara chamado Breu, tá? Eu tô falando muito dos nomes porque eu adoro os nomes dessa série, tá bom? Por isso que eu tô falando tantos nomes assim. Então, o Fitz, ele passa a se tornar, ele se torna discípulo do Breu. Mas quem é esse Breu? Ele é um sujeito muito misterioso que vive nas passagens secretas do castelo. Ele tem um esconderijo secreto dentro do castelo. Só que a maioria das pessoas não sabem que ele existe. Ele é quase como um fantasma. E o que ele faz? Ele é o assassino do rei. E o trabalho dele é executar assassinatos políticos sem deixar pistas. E ele vai treinar o Fitz para se tornar exatamente isso, para se tornar o assassino real, né? Para eliminar os inimigos do rei sem deixar nenhum vestígio, sem ninguém perceber que foi um assassinato, tá? Então ele passa por esse treinamento, é muito interessante o treinamento dele. À medida que ele passa por esse treinamento também, ele vai crescendo, né? Os anos vão passando, né? Ele tem as missões dele,
os anos vão passando, ele tem essa interação com a família dele lá no castelo, ele tem uma interação também com outras crianças que moram na vila e não sabem que ele é o bastardo real. E tem até ali o interesse romântico dele, que é a Molly Veleira, que eles têm um relacionamento bem interessante nesse primeiro volume. Eu confesso que eu... Ai, desculpa. Eles têm um relacionamento muito interessante nesse primeiro volume. Eu torci muito para esse romance dar certo aí. Será que deu? Será que não deu? Não vou contar, tá bom? Mas enfim, é um livro que ele evolui de uma forma bem lenta. Esse primeiro volume, ele tem um tamanho bem razoável, 400 páginas só, que é um tamanho mediano, né, para um livro. Os outros volumes, eles são bem maiores, né? Eu acho que o terceiro volume, ele tem 800 páginas até, né? O dobro. Então é uma história com muito conteúdo, uma história que evolui bem devagar, mas ela é focada muito nos relacionamentos entre os personagens. E é interessante que a narrativa da Robin Hobb, ela tem um lirismo muito bonito, ela é uma narrativa muito bonita. Ela não faz descrições baseada assim na aparência real, ela não descreve uma pessoa baseada na aparência dela. As descrições são baseadas nas impressões do Fitz, não é? Como por exemplo, falar que uma pessoa tinha cheiro nossa, eu não lembro agora, de uma flor lá, que ela emanava uma aura, como pássaro, como se tivessem pássaros voando. Então esse é o tipo de descrição que é feita no livro e é muito interessante. E é claro, na história que estamos falando de uma história de fantasia, tem magia, obviamente. E a magia, só que essa magia, ela é uma magia diferente. Ela não é aquele efeito especial, né, de soltar uma bola de fogo, de fazer um poder mágico aparecer. Não, ela é uma magia mais sutil, que só algumas pessoas possuem, né? Que é um poder de influenciar ali a mente dos adversários, de ler a mente, ou de perceber o mundo ao seu redor de uma outra forma. E é muito interessante porque segundo consta, né? A Robin Hobb, ela chegou a escrever, a primeira vez que veio a ideia desse livro na mente dela, ela escreveu um rascunho que dizia assim: e se a magia fosse viciante? E a gente vê isso aí refletido em vários personagens, principalmente no Príncipe Veracidade. Ele fica viciado em usar os seus dons mágicos, e apesar deles drenarem os seus poderes, drenar a sua energia vital, deixar ele fraco, mas ela causa uma sensação de euforia muito semelhante, né, a um vício em drogas. Então você tem isso aí, os personagens eles sabem que usar a magia prejudica eles, mas ao mesmo tempo eles sentem esse desejo de usar essa magia porque ela faz bem, faz com que eles se sintam bem. E isso é um ponto interessante. Outro ponto interessante é que esse é um livro muito pé no chão, sabe? Ele não é baseado naquela visão romantizada da fantasia medieval. Eu acredito que esse é uma história muito mais próxima de como a vida na Idade Média deve ter sido realmente do que normalmente você vê em livros tipo O Senhor dos Anéis ou Game of Thrones. Aí, se bem que a Guerra dos Tronos ele é mais realista, mais próximo da realidade do que O Senhor dos Anéis. Eu acho que O Aprendiz de Assassino é ainda mais próximo da realidade do que Guerra dos Tronos, e com certeza muito mais do que O Senhor dos Anéis. Então, essa é a dica, O Aprendiz de Assassino, livro muito bom, um livro que fala sobre vício, que fala sobre crescimento, né, o amadurecimento do Fitz, a tentativa dele de encontrar o seu lugar no mundo, que tem essa moral meio dúbia, né, afinal o Fitz, ele ganha a vida, ele se encontra, né, vamos dizer assim, ele começa a encontrar o lugar dele a partir do momento em que ele se torna um assassino, não é? Então tem todas essas questões aí, é um livro bem interessante, muito bom, muito gostoso de ler. Eu recomendo demais, como eu já disse, é um dos meus favoritos, O Aprendiz de Assassino, de Robin Hobb, e depois eu volto para falar do volume 2 e do volume 3 também. Valeu, gente, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.